Para darmos início à parte técnica de nosso evento, com a nossa primeira palestra dessa manhã, com o tema Energia do Biogás, convidamos o engenheiro químico Ansberto Rodrigues do Passo Neto. Ele é engenheiro químico formado pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em gestão empresarial pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, perito e auditor ambiental pelo Instituto Martinos de Educação e Cultura, mestre em bioenergia pela Universidade Estadual de Maringá, na área de concentração de biocombustíveis. Trabalhou de 2011 a 2013 no Centro Internacional de Energias Renováveis Biogás, junto à Fundação Parque Tecnológico Itaipu, área de desenvolvimento de biogás para fins energéticos. De 2009 a 2013 foi vice-presidente do Conselho Consultivo do Parque Nacional do Iguaçu. Atuou como engenheiro químico da Cooperativa Agroindustrial Lar de 1998 a 2011, sendo responsável técnico corporativo. Membro da Câmara Técnica de Acompanhamento do Plano de Gestão do Comitê da Bacia Hidrográfica do Paraná 3. Atuação na geração de energia elétrica distribuída a partir de biogás oriundo de biomassa residual de cooperativas para abatedouro de aves, suinocultura, vegetais congelados e estação de tratamentos. Foi colaborador por parte da Cooperativa Agroindustrial Lar no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, via Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Gestão e avaliação de créditos de carbono, mecanismo de desenvolvimento limpo para abatedouros de aves, bovinos e suinoculturas. E desde 2013 até presente data, é sócio proprietário da Bioeficiência, Assessoria e Consultoria em Engenharia Limitada, tendo atuação em projetos de eficiência energética, ambientais e serviços de engenharia. Com vocês, o nosso palestrante, engenheiro químico Ansberto. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite da AMEA pela apresentação de hoje. É uma satisfação com todos de forma presencial aqui, também quem nos acompanha de maneira online. E eu trouxe um material para a gente conversar um pouquinho hoje sobre a energia do biogás, as energias do biogás, né? E trazendo um pouquinho das experiências que a gente vivencia no dia a dia, em termos agroindustriais, para dividir com vocês um pouquinho a nossa experiência na área. O evento hoje, então, com um foco em sustentabilidade financeira e ambiental, então é justamente o que a gente vem atuando no mercado, que é trazer, né, para os empreendimentos o foco da sustentabilidade e o aproveitamento através do tratamento dos seus resíduos, utilizando o biogás de forma economicamente viável. Bom, a bioeficiência, então, nós trabalhamos com avaliação energética, basicamente na substituição e o compartilhamento de combustíveis. Então, para nós, você pode utilizar, por exemplo, em caldeiras ou em outras formas de energia, pode ser a lenha, pode ser cavaco, gás natural, GLP, óleo diesel, BPF, bagaço de cana-de-açúcar, enfim, todo e qualquer combustível que você utiliza no seu processo, você pode fazer um consórcio ou compartilhar com o biogás ou o biometano. Nessa engenharia de aplicação que a gente desenvolve, então nós temos alguns serviços de engenharia que vai desde monitoramento e controle em sistemas de biodigestão e as aplicações do biogás. Nós também otimizamos sistemas de combustão e geração de energia elétrica, então para clientes que já têm sistemas de biodigestão ou que já têm ou que vão colocar ainda sistemas de biodigestores. Fazemos uma avaliação na configuração, então, de grupo motogeradores para geração de energia elétrica, fazendo uma avaliação com os clientes em tarifa de mercado livre, para autoconsumo ou geração distribuída. Então, num modelo muito similar à energia solar fotovoltaica. Também participamos nos sistemas de montagem, comissionamento e startup das plantas.
Nos sistemas de biodigestão, então, nós atuamos de uma forma ampla, independente do tipo de biomassa, né? Então, pode ser com dejetos de abatedouros, pode ser de cana-de-açúcar, pode ser de vegetais, de gelatinas, miúdos, enfim, tudo é matéria orgânica que possa vir a ser biodegradada. Então, nós atuamos em sistemas para poder otimizar sistemas que já estão funcionando ou que possam vir a produzir biogás. Projeto, execução na parte de gasodutos, então isso é importante também, principalmente pelas questões do Ministério do Trabalho, própria responsabilidade técnica junto ao CREA, etc. Sistemas de secagem, filtragem e purificação do biogás conforme a sua aplicação e de forma de combustão direta ou indireta do biogás também, ou biometano. Geração de energia elétrica para o próprio consumo, para geração distribuída ou compensação em vários CNPJs ou CPFs ou sistema de condomínio. Para nós, então, independente do tipo do sistema de biodigestão, aqui uma foto para os senhores verem, então, um sistema que é um reator, pode ser vertical ou horizontal, então ele pode ser no forma de WASB, de curto tempo de retenção, ou com tempo de retenção maior. Então, a gente tem algumas formas de atuação, de potencializar, analisar como é que está entrando, como é que está saindo desse reator a biomassa e potencializar a produção de biogás. Nos casos mais clássicos que a gente vê por aí, então, a gente encontra, por exemplo, lagoas, né, com uma camada muito espessa de gordura, até com vegetação, com mato em cima, né? Então, por um processo de hidrojateamento, de dissolvimento dessa camada de gordura espessa, você pode, então, ter condições de melhoria para adaptar uma lagoa anaeróbia para um sistema de biodigestão, com a cobertura com geomembrana, por exemplo, e com poucos dias essa membrana, então, ela vai aprisionar esse biogás contido nesse volume de líquido e você direciona para a aplicação que seja mais favorável, seja ela térmica, elétrica ou veicular. Nessas potencializações que a gente trabalha, então em que condições que a gente pode aplicar essa tecnologia ou esse sistema de biodigestão? E de mais ou menos uns 4 anos para cá, então, tem se trabalhado muito também com processos de codigestão, que é você adicionar outros tipos de resíduo na mesma biomassa para você potencializar a produção de biogás. Então, todo num sistema de licenciamento ambiental, onde você pode receber resíduos como sangue, lodo de flotador, tortas de filtros, e aí vai, para você fazer um blend, e aí você ter uma otimização na produção de gás. Na questão de flotador, uso de flotadores, então as indústrias e empreendimentos que gastam muito com produtos químicos, destino de lodo, destinação final, então quando você entra com processos de biodigestão, tende a cair ou até eliminar o uso de flotadores, então na redução direta de produto químico, na redução de frete e destino final desse lodo. Então, toda a tua cadeia ela começa a ficar mais sustentável e você baixar o teu nível de geração de carbono. Exemplos de combustível evitado em caldeiras, por exemplo. Então, todo esse biogás ele pode ser direcionado para queima. E nós fazemos também um trabalho todo prévio, inicial, que é o custo e a avaliação do custo da biodigestão, do sistema de Kane, etc., para justamente passar para os clientes qual é o payback, qual vai ser o retorno desse investimento, independente da atividade, independente da região do Brasil. Então, nós estamos atuando em vários estados do Brasil e cada um tem as suas particularidades em termos de legislação estadual, principalmente ambiental, e requisitos, né, de disposição de resíduos e codigestão e por aí vai. Como eu comentei há pouco, então, a codigestão, né, é um outro modelo de biodigestão, então são biodigestores que a gente chama de mistura completa, né, então ele sai daquele convencional de uma lagoa com um perfil retangular, sem sistema de agitação, sem sistema de mistura, então tropicalizando, né, o que tem na Europa aí há mais de 10, 15 anos rodando, então já tem a tecnologia hoje absorvida aqui no Brasil para você fazer ele no modelo circular, com sistemas de agitação tão monitorado quanto os da Europa e dos Estados Unidos, que é você trabalhar com sondas, com transmissores de pressão, e aí vai para você ter um controle da reação que está ocorrendo aqui dentro, para produzir mais energia. Então, dependendo do tipo de resíduo, né, então você consegue fazer
um blend que te atenda até para uma aplicação direta do digestato, principalmente com a atuação dos senhores da parte da agronomia, onde tem aplicação em área de eucaliptos, em lavouras, em pastagens. Então, tem toda uma avaliação agronômica que a gente fornece aos senhores, como é que sai o digestato dos biodigestores para um receituário, uma aplicação agronômica desse digestato. Esses parâmetros e faixas de operação analítica, então, justamente nós fornecemos aos clientes, né, entrada e saída para as aplicações desse material em campo ou um pós-tratamento para ser disposto com qualidade para lançamento final em corpo hídrico, para jogar, por exemplo, fazer os lançamentos em rios da região. Nesse programa de monitoramento, então, nós temos sempre que nos basear pelas legislações federais e estaduais, os limites, os parâmetros, né, que são obedecidos para esse tipo de lançamento, e o controle diário, quinzenal ou semanal, que a gente estabelece com os clientes em termos de planilhas de monitoramento e controle. Então, os casos clássicos, né, de adaptação de lagoas existentes, né, então, a grande pergunta que sempre chega para a gente, eu vou cobrir uma lagoa com geomembrana em PAD, em PVC, qual vai ser a forma de ancoragem, qual é o tipo de agitação, como que eu agito ele, as entradas e saídas de fluente, então tem que fazer um sistema sifonado, não posso permitir entrada e saída de oxigênio nas lagoas, né? E tudo isso dentro também de normas de segurança, obedecendo também requisitos com corpo de bombeiros e licenciamentos ambientais, etc., para você não ter nenhum problema de execução de obra e depois de responsabilidade técnica ao longo dos anos de implantação. Como comentei, então, um dos primeiros sistemas de segurança desse processo é o controle automatizado dos biodigestores. Então, dos projetos que a gente atua, não tem lançamento direto para a atmosfera, não trabalhamos com selo hídrico, em borbulhar em água, nada. Então, todos nós fazemos sistemas com flare para queimar e destruir o metano em sistemas que é como um seguro de carro. É bom você nunca usar, mas você vai ter que ter sempre um flare do lado do seu biodigestor, porque em caso que você não esteja utilizando para geração de energia elétrica, queimando na caldeira ou usando em abastecimento veicular, os micro-organismos continuam produzindo e degradando matéria orgânica, produzindo biogás, então esse biogás tem que ser destruído e queimado por uma questão de segurança, fadiga de material das geomembranas, do tipo de ancoragem, seja concreto, perfis de aço ou ancoragem em solo. Então tem um sistema de tubulação, válvula corta-chama, que vem até um cesto para fazer a queima, normalmente a 4, 5 metros de altura, pelo menos. Tem que estar cercado, sinalizado, etc. Então, não trabalhamos com sistemas que a gente via aí no passado, que era você jogar e emitir o metano de qualquer maneira. Então, você tem que aprisionar o biogás e dar o tratamento adequado. Como a gente sabe, o metano ele é 21 vezes mais poluente que o CO2, então, também em projetos de crédito de carbono, em projetos que você tem redução de carbono, tudo isso é quantificado, então, com medidores de vazão, temperatura de queima, e você quantifica quanto que você está destruindo ou queimando, por exemplo, em um flare para a atmosfera. Aqui alguns sistemas, né, que a gente vê, então, com dimensionamento, com válvulas de segurança, com válvula corta-chama, e cestos inadequados ou simplesmente um tubo que queima o biogás. Então, essa questão de, por exemplo, de 20, 30 anos atrás, que o biodigestor era ligado a cercas enferrujadas, a tudo que não dava certo, que comprometia. Por quê? Primeiro que você não tinha uma aplicação direta do biogás com uso econômico, principalmente para os produtores rurais. Então, tinha um biodigestor, ficava queimando dia e noite, noite e dia, então não tinha uma avaliação econômica desse combustível. E partindo do momento que você está queimando o biogás para a atmosfera, está perdendo dinheiro, então é melhor que você não acione o flare, que você tenha um consumo direto desse biogás. Então, a gente atua nesse sistemas de segurança, então pode ser, por exemplo, com selos hídricos, então você pode ter gasômetros, 1, 2, 3, N biodigestores, seja um modelo de lagoa coberta ou reatores UASB, onde a gente faz, então, um dimensionamento para trabalhar com diferentes faixas de pressão, equalizar essa pressão para você poder ter um dispositivo, por exemplo, aqui num queimador, onde você tem uma alimentação automatizada de cavaco numa caldeira, gerando vapor, e um sistema de queima, então, que ele está integrado à produção de vapor da caldeira. Então, quem manda em todo esse sistema é a caldeira lá na fábrica que vai mandar o sinal
para o sistema de bombeamento, que manda o sinal para o biodigestor para fazer essa oscilação automatizada de queimadores. Falando um pouquinho de gasodutos também, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, por exemplo, aqui nós temos os biodigestores convencionais, né, no perfil retangular, então, com válvulas de sistema de alívio para a atmosfera, e a gente fez uma adaptação, então, para jogar isso para um sistema com flare e geração de energia elétrica. Então, também nós trabalhamos na regularização da parte de projeto e ART, para poder transportar um gás que é inflamável sob determinadas condições de pressão e temperatura, para utilização em energia térmica ou veicular. Como eu comentei, então, essa responsabilidade técnica, né, ela vem com a ART, né, junto ao CREA, para um licenciamento ambiental. Então, nós fornecemos todas as documentações para a parte de licenciamento ambiental, dos consultores que entram com os licenciamentos. A gente fornece todo esse arcabouço técnico, documental de informações para poder, em qualquer momento, em qualquer avaliação, principalmente de Corpo de Bombeiros e Ministério do Trabalho, as empresas estarem totalmente regularizadas mediante as normas vigentes, né? Um sistema de captação, então, nesse gasoduto de biogás, né, basicamente ele vai ser composto por um sistema que pode ser um compressor, um booster, um ventilador, dependendo da pressão, da vazão de operação e da distância do biodigestor até o ponto de aplicação. Trabalhamos também com sistema de drenagem automatizada de água. O que é isso? Então, os biodigestores trabalham aí na faixa aí de 40, 45 graus quando o biogás está sendo produzido e encaminhado para as tubulações. Principalmente no período da noite e no inverno, tem uma condensação gigantesca de umidade, né, de água nessas tubulações, e isso é prejudicial para os sistemas de controle, diafragmas de válvulas e etc. Então, a gente drena essa água em sistemas que a gente não depende da operação direta manual de pessoas, né? Então, são válvulas de nível, como se fossem purgadores de vapor. Você vai trabalhar com purgas de gás. Então, você elimina essa quantidade de água na tubulação, evitando que isso arraste para o teu processo de controle. Em determinados casos, nós temos também que ter a secagem ou a purificação desse biogás. Então, dependendo do tipo de aplicação, então, por exemplo, em sistemas de caldeira, você não precisa tratar o biogás, porque o gás sulfídrico, que é o H2S, que está contido no biogás, ao ele abaixar, ele encontrar o ponto de orvalho, que na casa de 160, 180 graus, ele condensa e forma o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Por isso que toda e qualquer superfície de aço carbono, ele vai corroer ao longo do tempo. Então, sempre o ideal é você utilizar os materiais ou aço inox, ou PVC, ou PAD, ou PP, para você evitar esses pontos de corrosão. Quando você tem sistemas interligados, por exemplo, para uma geração de energia elétrica, então obrigatoriamente você vai ter que eliminar o H2S do teu biogás, porque você vai trabalhar numa câmara de combustão que vai estar abaixo dos 180 graus, que é o ponto de orvalho do H2S. Então, obrigatoriamente, com geradores de energia, você tem que ter sistemas de purificação, que a gente chama, ou eliminação do H2S, a um nível tal que você pode chegar até o biometano, que é quando você deixa ele nos padrões de gás natural, que é, por exemplo, para um abastecimento de frota de veículos, né? Comentando um pouquinho também sobre a parte dos gasodutos, né? Então, hoje você já tem os materiais indicados, né, no mercado, até já vem com a própria coloração ou indicativo de sinalização de cores para combustível gasoso. Pode ser, como eu comentei, né, em PVC, PAD, PP ou aço inox. Dependendo da situação, se você está em aclive ou declive, como é o que você vai, que mecanismo que você vai utilizar. Pode ser um booster, pode ser compressor. Se eu uso compressor, pode ser ventilador, se vai ser centrífugo de lóbulos ou não. Então, existe toda essa parte de engenharia na parte de transporte, né, de um combustível gasoso até a sua aplicação. Porque a gente frisa bem essas questões do meio, né, entre a produção do biogás e a aplicação, existe um transporte, porque, via de regra, as pessoas acham que não, você tem um biodigestor, você já queima de qualquer jeito, ou usa de qualquer jeito num gerador, e você esquece que tem um transporte
que tem que ser dimensionada em determinadas condições para que você tenha principalmente segurança nas instalações. Falando um pouquinho dos gasodutos de novo, né? Então ele pode ser aéreo, pode ser subterrâneo, então isso também a gente conversa junto com os clientes e avalia a parte de custo-benefício, né? O que é o melhor, se você vai usar em pipe rack, se você vai fazer uma instalação subterrânea, a que profundidade você vai ter esse biogás, se você vai ter que atravessar uma rua, se você vai ter que envelopar, quando é em zona rural, se você vai passar numa estrada municipal, então as anuências que você tem que ter do município para poder você transportar um combustível gasoso e inflamável, né? Essa drenagem, se ela vai ser manual ou automatizada, e em que determinadas condições de pressão e de vazão que você vai usar esse combustível. Falando um pouquinho da parte térmica, né, na combustão, né, então, aqui eu trouxe um gráfico para vocês verem algumas imagens, né, de queima. Então, aqui é quanto você tem o maior percentual de CO2, quanto mais CO2 você tem no teu biogás, menor é o seu poder calorífico. Então, a nossa luta justamente é essa, sempre você aumentar a porcentagem de metano e abaixar a condição de CO2 para você ter uma intensidade de calor maior, consequentemente ter mais poder calorífico. Então, por isso que quando você tem uma tubulação com muita água condensada, com muitas gotículas, cai violentamente o teu poder calorífico. Então, além de danificar mecanicamente os teus acessórios e válvulas, etc., você tem um baixo rendimento térmico de conversão de energia. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma chama, aqui nessa primeira figura, com um percentual de 0 de CO2, está pequenininho aqui, mas só para vocês entenderem a intensidade da chama, né? Com 0 de CO2 e aqui com 50% de CO2. Então, vocês vejam a diferença que vai caindo em termos de intensidade de calor, né? Para uma chama com um percentual de CO2 mais alto. Água também, como eu comentei, na melhoria de combustão. Então, quanto menor o teor de umidade de água dentro das tubulações, dentro dos biodigestores, etc., maior o seu poder calorífico. Então, hoje já existem sisteminhas, por exemplo, que você faz aquisição de chillers, resfriadores, você baixa a temperatura a 8 graus, 10, 12 graus a temperatura do biogás, para você o quê? Você forçar a condensação de umidade e aumentar o poder calorífico. Então, isso tem um reflexo direto no rendimento industrial. Então, seja numa redução de lenha, de cavaco em caldeira, etc., ou de processos onde você tem conversão para energia elétrica. Então, você tem um combustível uma intensidade maior em termos de quilocaloria em relação ao que você teria usando ele in natura. Aqui uns sistemas também em gasômetros, né, que a gente projeta para trabalhar, às vezes, com 2 ou 3 flares, independente do sistema que você tenha. O sistema com chiller, que vai até, então, o teu uso do biogás, secando esse biogás, né? Aqui falando um pouquinho de norma para vocês também, né? Então, a norma é a 12313, é um sistema de combustão para controle e segurança para a utilização de gases combustíveis. Então, no Brasil, nós não temos uma norma específica para biogás. Então, a gente tem que utilizar qual a norma? A norma que é para gases combustíveis. Então, aqui enquadra gás natural, biometano, biogás, GLP. Então, exatamente uma estrutura que você teria que fazer uma queima controlada, por exemplo, de gás natural, é feito para queimar o biogás. Como assim, Osberto? Então, um exemplo rapidinho. Um queimador, para ele entrar em operação, ele tem que ter, perante a norma, uma fotocélula que vai enxergar a célula, ele tem que fazer um teste de estanqueidade. Então, o que é isso? Pressurizou a linha, chegou antes do queimador acionar, ele tem que fazer um teste de estanqueidade. Ele pressuriza o sistema e ele só vai abrir as válvulas numa rampa de acionamentos, como preconiza a norma, para depois ele liberar o biogás para queima. Isso leva em torno de 40 segundos a 1 minuto, então todo acionamento ele é controlado e faz o teste de estanqueidade. Por que seguir essa norma? Porque em casos, por exemplo, de prêmio de seguradoras, em qualquer sinistro, a primeira coisa que a seguradora vai perguntar, pois bem, cadê o projeto e a execução? Quem é o responsável técnico da instalação? Tem, não tem, seguiu quais normas? Então, você pode até ter feito um projeto, mas se você não seguiu a norma adequada,
a seguradora pode não pagar o prêmio adequado para o empreendimento. Então, a gente atua dos dois lados, tanto do lado do empreendedor, quanto do lado das seguradoras. Então, nós somos chamados, às vezes, em caso de sinistros, né, para fazer uma avaliação técnica do que aconteceu. Então, quando você chega lá, então você vai fazer um pente fino, um diagnóstico na planta para saber quem era o responsável técnico, como que foi dimensionado, que pressão, que vazão. Então, é todo um processo que você tem que avaliar para que o cliente tenha a melhor eficiência e a parte de segurança adequada. Aqui alguns casos, né, de atendimento. Então, quando você tem, por exemplo, uma caldeira e só com um tubo que entra com o gás queimando dessa maneira aqui. Então, você não tem um controle de queima. Então, nem um, nem dois, nem três, são vários casos, né, que quando o operador abre a porta da fornalha para alimentar com lenha, por exemplo, que está queimando o biogás, não tem uma combustão adequada, está faltando ar. Então, tem uma relação de excesso de ar de combustão que não está sendo obedecida. O que acontece? Quando o operador abre a porta da caldeira, vem aquela língua de fogo e dá aquela sapecada nele de cima e embaixo. Então, problemas seríssimos aí de queimaduras e outros problemas, além do que sistemas onde você tem aplicação de biogás em dutos, onde você tem partículas em suspensão. Isso é muito comum em abandonarias, fecularias de mandioca, né, onde você faz a queima direta e não toma alguns cuidados. Então, você lida com a atmosfera explosiva, a hora que chega no ponto de fulgor, então, explode e a instalação vem abaixo. Então, nós temos problemas de não atendimento ao quê? Essa norma 12313. Se ela fosse obedecida, você tinha alguns sistemas que intertravariam esses problemas aí. Aqui uma caldeira, então, que tinha um sistema com queima de tubo, e aqui com um sistema, então, queima normatizado. Então, os senhores veem aqui a porta da fornalha, aqui entrava um tubo queimando. Então, agora aqui, como é que funciona? Então, entra o biogás, existe um ventilador de ar de combustão, então a gente mistura o oxigênio com o biogás, controlamos o diâmetro e comprimento de chama na fornalha e tem todo um sistema de controle para poder permitir essa relação de queima. Com isso, você aumenta substancialmente a eficiência do processo. Então, aqui, por exemplo, se ele economizava, vou dar um exemplo, 20% de lenha, de cara ele já vai saltar já para 50% de economia de lenha, porque você tem uma relação de queima muito melhor. Então, esse é um sistema, então, para vocês verem de um queimador, com um duto de ar, misturando o biogás com válvula corta-chama, fotocélula, o cavalete de válvulas que precede o sistema de queima. Então, seja ele para uma vazão, por exemplo, de 50 metros cúbicos por hora ou para 1.200, 1.500 metros cúbicos de biogás por hora, sempre vai ser o mesmo sistema preconizado. O que vai mudar é diâmetro de válvula, mas sempre você tem que ter o mesmo sistema baseado naquela norma que eu comentei, que é a 12313. Você tem tipos de cavalete onde você faz ele duplo. Então, você, para não ter uma bitola de tubo muito grande, você pode dividir isso em vários ramais em paralelo. Isso diminui o custo de instalação e otimiza o processo para ter um payback mais favorável. Em caldeiras menores também, com sistema de queima monobloco, onde também você tem um ventiladorzinho de ar de combustão também. Então, seja pequenininho ou grande, é sempre a mesma metodologia, com sistemas de transmissores de pressão e temperatura, monitorando todo o tempo o que está acontecendo na linha e na fornalha, consorciado com o biodigestor e a caldeira na fábrica. Aqui nós temos também uns cavaletes de válvula para os senhores verem como é que funciona. E esses cavaletes, então, qual a manutenção periódica que você vai ter que ter? Algumas bobinas de solenoide, fotocélulas. Então, é um sistema muito robusto, com baixíssima manutenção. Então, é um sistema que vem cada vez mais sendo procurado para você utilizar o biogás na parte agroindustrial. Caldeiras, na parte de geração de vapor, que é o carro-chefe, né? Então, você tem caldeiras aqui, uma caldeira a gás natural com biogás, uma caldeira com cavaco com biogás, caldeira a lenha com biogás. Então, sempre os queimadores com o ventilador de ar de combustão acoplado no melhor local que a gente avalia nas fornalhas. Então, para você evitar também qualquer parte de fadiga ou choque mecânico de combustível no bico do queimador. As caldeiras, então, elas passam por essa modificação. Normalmente você faz um
um corte, uma adequação na parede de tubos para não perder a área de troca térmica. Essa caldeira, então, ela passa então, por um novo teste de estanqueidade, um teste hidrostático, de pressão. É feito todos os registros conforme a NR13 no vaso de pressão. E o cliente, então, passa a ter uma caldeira flex, que é com combustível atual, o combustível original e o biogás. Pode ser biogás, pode ser biometano, independente do combustível. Nessa parte de geração de vapor, né, então, como eu comentei aqui, a foto de um sistema de queima, né, onde quando você está fazendo a regulagem do diâmetro e comprimento de chama, para você obter o melhor percentual de nível de energia baseado no poder calorífico. Em sistemas de secagem, também saindo um pouquinho da parte de caldeiras e falando um pouquinho sobre secagem de grãos, né, para soja, para milho, para trigo, né, então você também tem sistemas que você pode consorciar o biogás para queimadores nos dutos dos secadores, então com vários fabricantes de secadores, então é feita uma análise em que ponto pode se entrar com o tipo de queimador, né, então essa capacidade térmica pode variar de 30 a 4.000 kW, né, a gente faz uma construção modular. E a atuação, ele pode ser em estágio único, quando você vai usar todo o biogás, e ainda assim você não vai ter uma massa de ar quente capaz de suprir todo o consumo de lenha de um secador. Mas você pode ter um de duplo estágio, onde ele modula, que você tem uma quantidade de biogás maior do que a quantidade de combustível que você tem para fazer a secagem de grãos. E ele pode ser modulante, onde você tem condições, principalmente, por exemplo, nas safras de verão, onde a temperatura do ambiente já está mais alta, passou por um período de estiagem, onde os grãos já estão mais secos, né? Então você usa uma quantidade menor de biogás e você nem usa a lenha para fazer o abastecimento da fornalha dos secadores. Então, dependendo do tipo de aplicação, você tem as soluções para poder modular a capacidade do queimador. Então, em sistemas de secagem, normalmente você faz isso na parte traseira das fornalhas, então tem que fazer uma avaliação também do sistema de exaustão dos secadores, né? Na parte ambiental também tem um ganho, né? Tanto nas caldeiras quanto na parte dos secadores, na parte de emissões atmosféricas, como nós estamos deixando de utilizar um percentual de combustível que pode emitir algumas partículas, material particulado, fuligem, etc. Com o biogás, então, é uma queima mais limpa, né? Falando um pouquinho de energia elétrica para vocês, então, na parte de purificação, como eu comentei, né? Então, para um bom funcionamento de um grupo motogerador, é um sistema que vai trabalhar preferencialmente 24 horas por dia, o máximo de tempo possível, onde você vai ter as manutenções programadas para troca de óleo, filtro, vela, como de um motor convencional de carro, com a diferença que ele é um motor adaptado para biogás. O pulo do gato é você ter um combustível adequado para o teu gerador. Então, é como num carro. Se a gente colocar uma gasolina com problema, um etanol com problema, vai dar problema no nosso carro, no nosso motor. No gerador a biogás é a mesma coisa. Então, quanto melhor a qualidade do combustível, melhor a tua eficiência de transformação em energia, de metro cúbico de biogás para quilowatt-hora. Trabalhamos, então, no dimensionamento, né, que é sempre a dúvida, né? O que é melhor, eu ter um gerador, por exemplo, de 330 kVA ou dois de 120? Aquela história, né? Quem tem um não tem nenhum. Então, será que é melhor eu ter dois ou ter um só? Um bem grande de 400 kVA, por exemplo, ou consorciado com um de 330, um de 120. Então, a gente faz todo esse balanceamento para o cliente, pela quantidade de biogás que ele tem, pelo consumo de energia elétrica que ele tem, o que ele pode injetar na rede ou compensar em outras unidades ou até vender essa energia. Hoje tem sistemas com trocador de calor, então nos gases de escape, né, a gente trabalha aí com a temperatura muito alta nos gases de escape, então tem sistemas com trocadores de calor onde você consegue facilmente a água aí acima de 80, 85 graus para fazer uma cogeração. Sempre vendo qual é a disponibilidade de biogás e o teu consumo de energia elétrica para melhor operação, uma programação, né, de horas de operação por dia e como vai ser o seu custo de manutenção por hora. Então, isso aqui também é muito importante. Então, nessa avaliação, principalmente na aquisição de grupo motogeradores, você tem que ter um controle do teu gasto de manutenção preventiva e corretiva
para você não ficar com o gerador muito tempo parado e contava com aquela energia elétrica sem ele estar gerando. E a pergunta final sempre é essa, né? Então, com tantos metros cúbicos de biogás, quantos quilowatt-hora mês eu gero e qual vai ser o meu custo evitado de energia elétrica ano? Então, dependendo de cada tipo de empreendimento, existe uma relação. Por exemplo, biogás de aterro é igual a um biogás, por exemplo, de suinocultura? Não, não é. Tanto em diferença de poder calorífico, quanto em diferença também de sistemas de purificação. No teor de H2S mais alto, mais baixo, gás de aterro pode ser, ele é mais pobre, então quer dizer, tem um poder calorífico menor, tem alguns componentes que têm que ser retirados, que é diferente, por exemplo, de suinocultura ou de efluentes industriais. Então, para cada tipo de biomassa, o ideal é você estudar e ter um tipo otimizado de sistema de purificação de energia. Via de regra, quando você tem o alto consumo, você vai ter que ter o teu painel de controle e proteção, e quando é geração distribuída, é a mesma norma que rege, por exemplo, para fotovoltaica, com a diferença é que você não tem, por exemplo, um inversor de prateleira que você coloca na parede, já está homologado pela Copel, pela ANEEL e vai embora. Então, cada projeto é um projeto. Então, vai para o corpo técnico da concessionária, isso tem um tempo de avaliação, às vezes demora um mês, como pode demorar 6 meses ou um ano. Então, uma coisa que a gente não controla é o tempo de aprovação da concessionária para o seu projeto de geração distribuída com biogás. Você pode utilizar no novo CNPJ ou CPF, no mesmo sistema de fotovoltaica, em compensação em N unidades, ou você pode fazer uma avaliação se você está no Mercado Livre com uma tarifa muito baixa, mas você pode ter contratos com terceiros ou sistemas de condomínio que viabilize você injetar a energia com biogás. Aqui é interessante que mesmo aqui no Paraná, na Copel, o próprio formulário, né, é o mesmo, de fotovoltaica, de eólica, de biogás, etc., que você faz o requerimento para solicitação, para autorização para você injetar a energia na rede. Basicamente, então, a gente aproveita, né, o biogás, né, com o máximo de eficiência possível, com tecnologia que seja adequada para você ter o menor custo possível de implantação, que de nada adianta a gente colocar também uma coisa que seja inacessível, que a gente não consegue pôr os projetos de pé e implantar um projeto bem sucedido. Então, aqui a gente tem uma busca permanente na redução dos custos industriais, o uso energético dos resíduos como biocombustíveis, então biomassas líquidas, gorduras, lodos, efluente. O que vocês pensarem em termos de matéria orgânica, há a possibilidade de transformar na degradação anaeróbia com biodigestores em biogás ou biometano. Isso pode ser convertido em energia térmica ou elétrica. Não coloquei a veicular, mas também tem a veicular hoje aplicada em grande escala já com biometano. E a utilização do calor residual, né? Então, sempre nós temos gases quentes, superfícies aquecidas, nós temos pontos onde você pode aproveitar a energia dos processos. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite e fico à disposição dos senhores. Obrigado. Para perguntas, e como é transmitido online, né, através do canal Agronomia Paraná, se alguém tiver pergunta, eu peço que levante o braço para a gente levar o microfone em referente ao áudio. Então, não tendo perguntas, agradecemos ao... Perdão. Alô? Oi. Você comentou a respeito do sistema, né, de biogás na secagem de grãos, né? Na parte de silagem dos silos, né? Ele entra de alguma forma ou é realmente só para o abatimento do consumo quilowatt? Ou, que nem no sistema que você falou, de aproveitar ali o calor da exaustão para cogeração com água, se isso interfere ou tem algum aproveito para esse público, né? Nesse caso, o aproveitamento é direto nos secadores, né? Nos secadores de onde você tem uma demanda de energia muito grande, né? Em silagem a gente não tem nada ainda, mas nos secadores, independente do tipo de secador, que você usa, por exemplo, a lenha, né? Você vai substituir X% de lenha com o biogás. Você tem uma geração de calor que entra
e auxilia na temperatura de secagem lá no topo, por exemplo, a, sei lá, 80, 90 graus, né? Então você tem uma massa de ar quente que contribui para isso e diminui a quantidade de combustível na fornalha. Professor Humberto, eu gostaria de elogiar a sua palestra e gostaria de tirar uma dúvida. Em relação às matérias-primas que são utilizadas, muitas vezes se usa resíduo de cana e outras, né? O senhor poderia discorrer assim, quais os tipos de matéria-prima que são mais recomendadas em termos de produção, produtividade, viabilidade econômica, financeira e também ambiental, né? Obrigado. Mas é o seguinte, o tipo de biomassa, então, o primeiro cálculo que a gente faz é o seguinte, por exemplo, em sendo líquida, né, então um dejeto líquido, vamos pegar um exemplo de uma indústria de refrigerante. Às vezes você vai pensar, pô, mas refrigerante é muito diluído, né, não tem carga orgânica, né? Então existe uma análise chamada DQO, chama demanda química de oxigênio. Então a gente avalia sempre o pH, que tem que estar com pH neutro, e essa carga orgânica expressa em DQO, que é o efluente bruto, pesadão, sem ter tratamento. Então, essa carga orgânica, então você tem como calcular então em metros cúbicos por hora, por dia de geração desse efluente líquido, quanto que você pode produzir de biogás com a degradação dessa matéria-prima. Se for uma matéria-prima, por exemplo, sólida, vamos pegar um exemplo, um lodo de flotador. Então, você tem um flotador que ele levanta aquela capa de gordura, né? Aquela massa de gordura. Então, você leva para o laboratório e vai fazer algumas análises, dentro delas o pH, porque a ideia é que você não tenha que corrigir pH para você não gastar com produto químico. Mas a ideia é que ele trabalhe num pH neutro, para você não ter nem um processo chamado acidogênese, que você não tenha metanogênese. Então, nós gostamos sempre de um pH neutro, para você gastar menos produto químico. Você faz a mesma análise de carga orgânica, chamada DQO, e de sólidos, principalmente os sólidos voláteis, que são os sólidos que vão se converter também e ajudar a produzir o biogás na degradação da matéria orgânica. As matérias-primas, como eu comentei, ela pode ser de N fontes. Então, você tem de líquidos industriais de fábrica de refrigerante, abatedouro de aves, de bovinos, a parte líquida. A parte sólida, aí você tem outro tratamento que você faz. Vamos pegar, por exemplo, o dejeto de bovinocultura. É aquele biodigestor que eu mostrei ali, que é o de mistura completa. Ele tem que ser redondo, ele tem que ter uns agitadores, como você tem muita matéria orgânica na forma com sólidos muito alto, então tem uma relação que a gente tem que obedecer em termos de percentual de sólidos voláteis e sólidos totais dentro daquele reator. Então você joga tanta massa ali que em um ano ele está todinho assoreado, né? Então tem uma relação que você tem que obedecer. Então, independente do tipo de biomassa, é calculado em cima da vazão ou da produção diária, quantos metros cúbicos de biogás por dia pode produzir. Se você tem caldeira, é para substituir consumo de combustível em caldeira. Se você tem, por exemplo, um alto consumo de energia elétrica, é para bater sua fatura de energia elétrica. E se você tiver uma frota de veículos num raio aí de 80 km, 60 km, já dá viabilidade bem bacana para você transformar em biometano e abastecer os seus veículos na frota interna. Então, para cada tipo de biomassa, a gente entra com essa análise prévia para poder fornecer as respostas para o cliente, né? Qual é a capacidade dele de produção de energia. Explorando um pouquinho mais essa questão, eu vejo uma oportunidade no aproveitamento de resíduos de lixo das cidades. Então, assim, a gente sabe que é um problema complexo, tem a questão do passivo ambiental, tem uma série de variáveis, de consequências que tem que ser respeitadas, né? Mas, assim, sendo mais prático, você tem, assim, vocês implantaram algum projeto nesse sentido em alguma cidade, algum lugar que aproveite esse tipo de resíduo, e você tem uma ideia, assim, de que tudo bem que tem que ser classificado o material e tal,
mas que volume, digamos assim, ou que, em média, uma cidade com quantos mil habitantes comportaria fazer isso aí? Porque, pelo que eu estou entendendo, seria produção de biogás para utilização, digamos, para veicular, alguma coisa assim, direta, né? Para minimizar o custo de produção dessa energia, né? Não sei se você tem essa informação um pouco mais detalhada. Então, falando um pouquinho de aterros sanitários, né? Então, os aterros sanitários, via de regra, você tem um local onde você tem que ter uma impermeabilização do fundo, né? Como a geomembrana, como aquela que a gente mostrou nos biodigestores. Todo dia vai chegar, então, o lixo das cidades, né? Então, vai muito material que não é orgânico, né? Então, vão materiais como latas, papéis, etc., e metais que não geram biogás. Então, nesse cálculo, né, então você tem, por exemplo, a cada 1 tonelada de lixo, por exemplo, 80 metros cúbicos de biogás por tonelada de lixo. Então, se você pegar, por exemplo, um município que gera aí 15 mil toneladas mês, né? Então, você vai pegar aquela quantidade mês, com 80 metros cúbicos por tonelada, você tem uma expectativa de geração de biogás de X. Por que às vezes essa expectativa ela não é atendida? Porque quando você está compactando o lixo no aterro sanitário, tem toda uma sistemática de compactação, né? Existem os pontos de drenagem desse gás, né? Que ele vai ter uma altura e vai sendo compactado. E essa drenagem de gás tem que ser muito bem feita e muito bem executada, primeiro, para ela poder absorver todo o biogás que depois, ao longo do tempo, vai ser aterrado ali e passivado, né? Com por exemplo, a camada de terra e grama em cima, acabou a vida útil daquele aterro. Então, você vê, como a gente vê na televisão, aqueles pontos que tem um monte de pontos pegando fogo, assim, né? Nos aterros, né? Isso aí tem que ser tudo canalizado, captado, para um local que a gente chama de gasômetro, que é um armazenamento desse biogás. Então, o biogás está armazenado. Ele vai ser purificado para poder baixar esses níveis de contaminantes e vai entrar em grupo matogeradores. Existem vários e vários aterros sanitários no Brasil com projetos enormes de geração de energia elétrica, que são infinitamente maiores do que, por exemplo, projetos agroindustriais, são geradores menores que vocês viram ali. Comentei de 450 kVA, quer dizer, estou falando de meio mega. Quando a gente fala em aterro sanitário, são 2, 3, 4, 5, 10 mega de energia. Então, é uma capacidade enorme de geração de energia. Infelizmente, no Brasil, né, a gente não tem os aterros, quem dirá os aterros adequados, né, então, muito menos usando energia elétrica. Mas já são várias plantas que existem, né, nós temos atuação em algumas já também. E a gente tem, nessa fase, vou te dizer, preliminar, que essa captação, às vezes, não é feita da maneira adequada. Então, às vezes, é uma judiação. Você tem ali o aterro sanitário todo bonitinho, arrumadinho, mas a captação, por exemplo, de 10 tubos lá de drenagem, 8 estão obstruídos, estão com problema, então a quantidade de biogás a ser captada cai muito. Então, o ideal é você sempre colocar um sistema de captação, um medidor de vazão, para você ter a certeza de quanto está gerando, para daí você fazer a aquisição dos grupos geradores.